Bom, pessoal, então o que nós estamos analisando, né? A gente está analisando a relação que existe entre o comportamento do gás ideal, que é regido pela equação do gás ideal, e o comportamento de um gás real. No comportamento de um gás real, você tem várias equações, mas a principal é a equação de Van der Waals, que é dada por P a V molar ao quadrado, que multiplica V molar menos B, que é igual a RT, que é, na verdade, uma derivação da equação do gás ideal, né? A diferença entre a de cima e a de baixo, que é do gás ideal e do gás real, que é a de Van der Waals, são a inserção, né, dos parâmetros de correção A e B. O A é o que corrige as interações atrativas e o B é que corrige as interações repulsivas, tomando como base a equação do gás ideal. Só que quando que o gás comporta-se idealmente? Ele comporta-se idealmente quando as condições são de baixas pressões e ou elevadas temperaturas. Nessas condições, você pode aplicar a equação do gás ideal. Mas em condições que não sejam de baixas pressões e altas temperaturas, por exemplo, em altas pressões e baixas temperaturas, a equação do gás ideal não pode ser usada. Então, você tem que utilizar a equação de Van der Waals, ok? E qual que é a vantagem da equação do gás ideal? A vantagem do gás ideal é que ela é uma equação geral. Você pode usá-la para todos os gases indistintamente. Já a equação de Van der Waals é uma equação específica. E por que ela é específica? Porque o parâmetro A e o parâmetro B são específicos de cada gás. Então, ela cobre uma extensão maior de variações de pressão e temperatura, mas ela tem esse porém, porque, por exemplo, para você aplicá-la para o CO2, você tem que buscar o valor de A e B do CO2. Se você vai aplicá-la para o hidrogênio, os valores de A e B também vão ser alterados, ok? Bom, mas a novidade que a gente vai trazer agora para vocês é que nós podemos fazer com que essa equação de Van der Waals, a equação de Van der Waals, ela possa se tornar uma equação geral. E para você fazer essa equação de Van der Waals de forma geral, assim como a equação do gás ideal, a forma de você fazer isso é você tentar eliminar os parâmetros A e B, que são as constantes de Van der Waals que corrigem essas interações, ok? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, para fazer isso, a gente vai então trabalhar no princípio dos estados correspondentes. O que diz esse princípio? Que gases confinados no mesmo volume reduzido, sob a mesma temperatura reduzida, apresentam a mesma pressão reduzida. Agora, o que é, né? Temperatura reduzida, volume reduzido e pressão reduzida. Então, para a gente saber o que é isso, primeiro eu tenho que lembrar das coordenadas críticas, né? As coordenadas críticas, então, são os parâmetros, as propriedades, temperatura, pressão e volume críticos, que são específicas para cada gás. Agora, o que são coordenadas reduzidas? São coordenadas tomadas em relação às coordenadas críticas. Então, por exemplo, temperatura reduzida é a temperatura em relação à temperatura crítica. A pressão reduzida é uma pressão tomada em relação à pressão crítica e o volume molar reduzido é o volume molar tomado em relação ao volume molar crítico. Bom, mas você vai me perguntar, e daí? O que vai acontecer a partir de eu pegar as propriedades do gás em propriedades reduzidas? Quando você fizer tomar essas propriedades na forma reduzida, você vai então ter que aplicar o que a gente já chegou no vídeo anterior, que são os volumes críticos, que é 3B. Você tem que a pressão crítica é A sobre 27B ao quadrado e a temperatura crítica que era 8A sobre 27BR. Quando você aplicar essas condições na equação de Van der Waals, você então vai conseguir eliminar as constantes do gás. E aí a tua equação final ela vai se tornar pressão reduzida mais 3 sobre volume molar reduzido ao quadrado,
que multiplica volume molar reduzido menos 1/3 é igual a 8/3 da temperatura reduzida. O que você pode observar aqui? Você pode observar aqui que você pegou a equação de Van der Waals e excluiu os parâmetros A e B. Ou seja, você transformou uma equação específica numa equação geral. Ok?